Olha, toda vez que uma nova lei é criada no Brasil, existe uma pergunta fundamental. Será que ela respeita a nossa regra mais importante de todas, a Constituição? Pois é, para garantir que sim, existe um mecanismo chamado controle de constitucionalidade. É ele que funciona, basicamente, como o guardião da nossa lei maior. Para a gente entender bem como isso funciona, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, por que esse controle existe? Depois, a gente vai ver como uma lei pode, digamos, pisar na bola com a Constituição. Em seguida, quem são os árbitros desse jogo e como eles atuam. Aí a gente entra nas ferramentas que eles usam e, por fim, o que acontece de verdade quando eles batem o martelo. Bora lá! Vamos começar pelo começo, né? A base de tudo isso, a tal da supremacia da Constituição. A pergunta aqui é simples: por que esse sistema todo precisa existir? E a resposta é mais simples ainda: porque a gente decidiu que existe uma lei que manda em todas as outras. Ponto final. Pensa na Constituição como se fosse um manual de regras de um jogo, sabe? O controle de constitucionalidade, então, é o juiz, o árbitro, que fica de olho em cada jogada nova, ou seja, cada lei nova, para ter certeza de que ninguém está burlando as regras. É um jeito de garantir que o jogo seja justo e que ninguém mude as regras no meio da partida. E essa rigidez, essa dificuldade para mudar a Constituição não é por acaso, não. É de propósito. Isso cria uma hierarquia bem clara, uma pirâmide, onde a Constituição está lá no topo, soberana. Mudar a Constituição é um processo muito, mas muito mais complicado do que aprovar uma lei comum. E é exatamente essa dificuldade que dá a ela o poder sobre todo o resto. Aqui, beleza. A Constituição é a chefe, mas e se uma lei nova parece que está ignorando isso? O que acontece na prática? Bom, existem jeitos diferentes de uma lei ser considerada inconstitucional e é exatamente isso que a gente vai ver agora. E a resposta não é uma só, viu? Uma lei pode dar problema com a Constituição de maneiras bem distintas. Não é só sobre o que a lei está dizendo, mas também sobre como ela nasceu, como ela foi feita. E aqui está o pulo do gato. Basicamente, uma lei pode ter 2 tipos de problema. O primeiro é material. Isso quer dizer que o conteúdo dela, aquilo que ela manda fazer, vai contra o que está escrito na Constituição. O segundo tipo é formal. Aí o problema não é o que a lei diz, mas sim o processo de criação dela. Alguma regra na hora de votar, de aprovar, não foi seguida. Simples assim. O problema pode estar no que ela é ou em como ela foi feita. Certo. Agora a gente já sabe o que é uma lei inconstitucional. A pergunta lógica é: quem é que bate o martelo e diz, opa, essa lei não vale? E como esse órgão faz isso? Vamos conhecer agora os guardiões da Constituição e os métodos que eles usam. E olha que interessante, o Brasil, na verdade, usa 2 sistemas ao mesmo tempo. De um lado tem o que a gente chama de controle concentrado. Pensa nele como a final do campeonato. Só um tribunal, o Supremo Tribunal Federal, o STF, pode julgar a lei em si, de forma abstrata. Do outro lado, tem o controle difuso. Esse é como um jogo do dia a dia. Qualquer juiz, em qualquer processo, pode olhar para uma lei e dizer: para esse caso aqui, essa lei não me parece constitucional. Agora, vamos dar um zoom naquele modelo mais poderoso, o concentrado. Para fazer esse trabalho de guardião-mor da Constituição, o STF não vai de mãos abanando, não. Ele tem um kit de ferramentas jurídicas bem específico. E essas são as 5 principais ferramentas desse kit. A mais famosa é a ADI, que serve para pedir para derrubar uma lei que já nasceu errada. Aí tem a ADO, que é para o contrário, quando o governo deveria ter feito uma lei que a Constituição manda, mas não fez. A ADC é o oposto da ADI. Ela serve para dizer: essa lei aqui está valendo sim, parem de duvidar. E, por fim, a ADPF e a ação interventiva, que são para situações mais cabeludas, para proteger os pilares da Constituição. Vamos falar um pouquinho mais da ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. Pense nela como o grande botão vermelho do sistema. Se uma lei federal ou estadual parece que está batendo de frente com a Constituição, a ADI é o caminho para ir direto no STF e pedir: olha, tira essa lei do jogo. E se o STF concorda, a lei é apagada do sistema para todo mundo. Beleza, mas e aí? O que acontece quando uma dessas ações dá certo e o tribunal dá a palavra final? Bom, as consequências são gigantescas. O sistema brasileiro segue uma ideia bem radical, que está resumida nessa frase: uma lei inconstitucional não é que ela se torna inválida. A verdade é que ela nunca foi válida. O defeito dela é de fábrica, veio desde o nascimento. Por isso, a decisão do tribunal não anula a lei. Ela apenas declara uma coisa que já era verdade, que aquela lei nunca deveria ter existido. E para tomar uma decisão com esse peso todo, o processo é super rígido. Não é qualquer reunião que decide isso, não.
Primeiro, para a sessão sequer acontecer, precisa ter no mínimo 8 dos 11 ministros presentes. E para a decisão final, para bater o martelo, o quórum é ainda mais exigente. E aqui está o número chave, 6. Para declarar que uma lei não vale, são necessários os votos de pelo menos 6 ministros, que é a maioria absoluta do tribunal. Isso mostra o tamanho da responsabilidade, né? O judiciário precisa de um consenso muito forte para poder derrubar uma lei que foi criada por outro poder, o legislativo, que, vale lembrar, foi eleito pelo povo. E quando essa decisão de 6 ou mais ministros sai, qual o efeito prático? É total. A decisão tem o que a gente chama de eficácia erga omnes. Essa expressão em latim só quer dizer que vale para todo mundo. E não só isso, tem também o efeito vinculante, que significa que todos os outros juízes do país e toda a administração pública são obrigados a seguir aquela decisão. Acabou a discussão. E tudo isso que a gente viu nos leva a uma questão gigante, que está sempre em debate. Esse sistema todo complexo, ele é a garantia final da nossa democracia? Um escudo que protege nossos direitos? Ou será que ele acaba dando poder demais para um grupo pequeno de juízes que não foi eleito por ninguém? É uma pergunta que não tem resposta fácil e que, no fundo, define o equilíbrio de poder na nossa sociedade.